eu não tive apoio de prefeitura, eu não tive apoio de nenhum órgão. Aliás, eu minto. Eu tive apoio de um vereador que, por respeito a ele, que ele não me deu um apoio como vereador e sim como amigo, para minha volta aos palcos apenas, que foi uma panfletagem que eu fiz, eu tive esse apoio, mas tudo saiu do meu bolso. E é muito caro estúdio, músico, mixagem, para eu chegar nas vésperas de lançar o meu primeiro CD, senhoras e autoridades, eu não ter um palco digno para cantar. Se os meus heróis, eles morreram de overdose, eu não tenho nada a ver com isso. Se a minha Ponta Negra, eu não posso passear com meu sobrinho, com os meus pais, porque a minha orla está repleta de prostitutas e de traficantes, e obviamente à noite eles sobem para os bares, que muitos são coniventes com essa situação, eu como músico também não tenho nada a ver com isso. Aí é problema de vocês, autoridades, que sabem onde se encontram a porta da criminalidade. Eu sou fruto, senhoras autoridades, de um CAPS que funciona. Eu também sou fruto dessa dura realidade. E se hoje eu estou erguido, é graças primeiro a ele, lá de cima, que me tirou de onde eu estava. E a mim, que acredito, acima de tudo, no meu trabalho, que a vereadora conhece, que com muito sacrifício eu faço, e muito bem feito, por sinal. Tenho alguns amigos músicos aqui que já conhecem o meu trabalho. Agora, a minha preocupação é, aonde eu vou cantar, nem que seja preciso, infelizmente, que eu saia da minha cidade, mas eu não vou calar minha voz. Muito obrigado. Bruno, grande artista da nossa cidade. Queremos agora passar a palavra para Paulo Benim. É músico, professor e também microempreendedor. É Brunes, é? Brunes. Gente, boa tarde. Isso aqui é uma atividade inédita para mim, eu nunca fiz isso. Mas, vamos lá. Primeiro, enfatizar aqui algumas coisas que os colegas anteriormente falaram. A lei, né? A lei tem um problema, a falta de razoabilidade. Ela não pode ajudar uns em detrimento de outros e prejudicar outros. Então, ela tem que ser razoável. O secretário aqui, ele também não, como ele falou, ele disse que, inclusive defendeu uma ação contra o Ministério Público. O problema que nós temos é o Ministério Público, não é só a CEMURB, é o Ministério Público, que foi quem entrou com a ação, pediu que os órgãos municipais agissem. Então, a gente já tem que pensar nisso, não desfocar. O nosso problema não é a CEMURB. A questão dos decibéis é uma coisa complicada para você agir. Por quê? Porque uma conversa entre duas pessoas, segundo a norma da ABNT, que ele conhece mais do que eu, gera 35 decibéis. Como é que você vai fazer música com 50? Mas tudo bem. Certo? Não, mas tudo bem. Eu sou um curioso da lei, então essa coisa da razoabilidade é o que nos afeta. O músico, indiretamente, segundo ele me falou que disse que, na verdade, a ação é contra os proprietários. Mas o músico é a ponta de lança. Ele está espremido, imprensado entre a lei e o estabelecimento. E como é que vai ser? Tudo isso envolve uma palavra chamada razoabilidade. Ser razoável. A lei existe, mas ela tem que ser razoável. Você tem que ser razoável. Força excessiva não resolve. Não é isso. Razoável. Ela não pode prejudicar dezenas de companheiros que trabalham. Então, quando você também põe o problema para o músico resolver um problema
junto ao estabelecimento. E fica complicado ele no meio, a massa de manobra, né? Então, a gente também não é muito por aí. Essa questão da ação do músico, voltando aos decibéis, mais uma vez, as construções, elas têm elas podem fazer, se eu não me engano, ultrapassar os decibéis, no máximo, acho que 80, em alguma coisa, porque existe uma lei específica para isso. Os paredões de som não precisavam do Ministério Público agir, porque o Código de Trânsito já lá. Só que os caras da polícia de trânsito não fazem o que deveriam fazer. Já existe, no Código de Trânsito tem lá que ele não pode exceder. Então, já existem as leis. O Código 54, eu já li também, há um tempo atrás, também, ele trata dessa questão, juntamente com a regra da ABNT. Estamos no impasse. Entendeu? Não sei bem como proceder. Eu fiz algumas anotações aqui. Adequação acústica, né? E como ficam os espaços abertos? Como é que vai ser? Por exemplo, como é que vai ser os espaços abertos? Não se sabe. Por exemplo, eu trabalhava num espaço aberto onde você estava sábado, né, fazendo um som. Eu trabalhava na calçada, o CEMUP chegou, fez a medição, estava abaixo dos decibéis e tal, tudo mais, ela ficou. Então, se era preciso, onde eu estava trabalhando, quer dizer, a música é mais baixa do que a conversa das pessoas, mas, na verdade, quando o cara vai atuar, ele atua no geral, ele faz uma medição geral e acaba você sofrendo as penalizações, né? Então, como é que vai fazer? São pontos a que a gente deve anotar aí e começar a pensar sobre isso, entendeu? Agora, o problema total é a ausência de razoabilidade na lei e nas ações. Eu acho que é essa adequação que a gente tem que ter. O músico não pode ser prejudicado. Esse é o ponto, a razoabilidade. Obrigado. Valeu. Nós queremos passar agora a palavra para o músico Flávio Xingu, da banda Novo Grito. É isso aí. Olha aí. Boa tarde a todos. Aqui eu tenho um pouco para falar, porque já falaram tudo, né, realmente. Eu só quero aqui pedir, deixa eu ver aqui, onde é que eu anotei? Queria pedir à presidenta, Sargento Regina, que solicite à Câmara, por favor, o requerimento e a licença do evento que teve no Largo de Neguinho da Beija-Flor, para saber assim, como é que é a situação aqui. Para uns pode, para outros não pode, né? Eu sou uma pessoa que, assim, no meio da música a gente gosta muito de ajudar a todos. Eu trabalho em vários projetos sociais. Eu canso de tocar aí, assim, de graça, que é para os eventos, né, arrecadar uma grana para isso. Então, eu fico muito triste quando eu tenho uma folha mensal de 15 mil reais para pagar e os músicos estão lá, não quero saber não, tem que pagar. Quando acontece um negócio desse, quem vai me ajudar nessa hora a pagar meus músicos? Eu estou aqui, eu vou entrar agora, dia 5 eu tenho que pagar todo mundo, como é que eu vou fazer? Quem vai me ajudar a pagar isso aí? Né? Eu fico aqui emocionado, eu não queria nem vir para aqui falar, porque não dá nem para falar, realmente, sabe? É complicado demais. Eu sou educador físico também e optei pela carreira artística. Eu estou deixando de lado muito a minha parte de personal, que eu sou, por conta da música. Porque está surgindo algumas viagens, então a gente está tendo que trabalhar fora, porque o nosso estado não está dando, né, espaço, condições para a gente. Infelizmente. Pronto, semana que vem eu estou na Paraíba, na outra eu estou em Teresina, fazendo um final de semana lá de shows. Porque, assim, lá a gente é valorizado e aqui, infelizmente, não. E quando vocês falam das casas, realmente tem várias e várias casas trabalhando irregular. Então, eu queria que a gente antenasse nesse momento uma coisa. A gente precisa ser homem nesse momento, porque o que a gente está fazendo aqui, um dos maiores beneficiados, a gente está fazendo por nós, mas um dos maiores beneficiados também vão ser donos de casa, certo?
Então, donos de casa aqui valorizam a gente muito, mas muito pouco mesmo. Então, vamos ser homens, segurar a onda aqui. Se as casas voltarem a funcionar dentro do correto, que é o que a gente quer, ninguém está aqui para trabalhar irregular. Então, se voltar a trabalhar desse jeito, foi até uma conquista nossa também, está entendendo? Então, que os donos de casa valorizem um pouquinho mais a gente, sabe? Chegue lá, chegue junto, faça tudo direitinho, como é para ser, para a gente não ter que estar saindo daqui para tocar em outro canto, está entendendo? Eu estava lá no show do Neguinho, inclusive, quando o Neguinho veio fazer uma turnê aqui, que ele fez o Projeto 6 e Meia, a gente foi banda que acompanhou o Neguinho na Beija-Flor, em todos os projetos aqui, foi João Pessoa, Campina Grande, fez outro show lá em João Pessoa, acompanhou aqui que ele só trouxe 2 músicos. Então, assim, eu não estou falando isso para prejudicar jamais o artista também que vem de fora, porque isso é bacana para a gente, é muito bom para a gente. Quanto mais músico de fora vem, é bom, tem espaço para a sua banda abrir, para a minha também. Então, só quer que a gente seja um pouco valorizado e que funcione tudo para os dois lados. Está entendendo? Só isso que eu tinha para falar. Meu grande amigo aqui de infância também, hoje está aí na mesa marcando. Muito obrigado, gente. Valeu. Passamos a palavra a Sumaia Ferreira, representando aqui a comunidade do bairro do Planalto. Boa tarde. Primeiramente, eu quero parabenizar a coragem da vereadora Regina de fazer isso. Eu não sou música, não sou mulher, não tenho... Só um tio meu que já faleceu, graças a Deus, que era da polícia, e ainda cantava e também sofria perseguições. Eu estou aqui, primeiro, para parabenizar essa classe de artistas que já são tão negligenciadas dentro de Natal. Não é isso? Porque a gente já sabe, como eu trabalho em comunidade, eu vejo, como o Xingu falou, do serviço social. Então, essas ações sociais com música, eles servem muito para, assim, eu sei que é um trabalho todo, é um conjunto de família, religião e educação, mas também a música, ela resgata muito essas crianças que vivem na marginalidade. E o que mais eu tenho dificuldade, que eles falam, é porque os meninos não têm assim, apoio dos governantes para incentivar. O artista já é muito perseguido, desmotivado, realmente. As casas de show, como o cantor Xingu falou agora, deve valorizar, mas também começa dos governantes. Segundo ponto que eu olhei aqui foi... O presidente da FUNCAR falou sobre as igrejas evangélicas. Elas já estão se adequando, viu, com portas de vidros e o isolamento acústico, é assim que se fala. Mas a minha é tão pobrezinha que fica lá no Planalto, a Brasil para Cristo, e nós estamos fazendo uma feijoada para realmente isolar. Como o outro falou, que eu não sei o nome, ele disse que o direito, foi o secretário aí, o nosso direito começa o direito de um vai até de onde o do outro começa, né? Então, eu respeito isso, né? Agora, outro ponto que eu ainda também não entendi é por que a Ponta Negra lá tem a fiscalização, essas notificações e outras coisas mais. E a minha pergunta é, por que a fiscalização não chega lá no Planalto, ou lá na Avenida Solange Nunes Nascimento, antiga Central? Ali é um verdadeiro inferno. A gente já teve que se transportar de lá para ir para o Planalto, porque não pode prestar culto a Deus, não pode fazer nem nada ali, porque os paredões de som, os bares, é horrível, o som é muito alto. Uma música popular brasileira é até gostoso, eu gosto de ver. Eu amo música, as músicas ao vivo, voz de violão, adoro isso. Mas lá é o verdadeiro inferno, e eu nunca vi nenhum fiscal chegar. Por quê? Eu estou fazendo uma pergunta. É só isso. É para ele. Agora, encerrando a participação dos inscritos, nós queremos também aqui registrar a presença de Ricardo, acho que é Ricardo Siminéia, lá do Arena Bar, né, proprietário do Arena Bar, encontra-se aqui conosco.
E, encerrando a fala dos inscritos da plenária, queremos ouvir agora o Isaac Rangel, né, que é do Gueto Studio, diretor. Boa tarde a todos. Na verdade, eu queria colocar só uma coisa, que é uma observação. Tudo que se falar aqui vai ser redundante. Eu acho que a classe, a nossa classe, né, os músicos, acho que todo mundo está super bem preparado para falar aí, né, para discursar o que foi discursado. Tá super tranquilo. Eu vejo, sobre limite de 50 decibéis, eu passo em média de 8 a 10 horas por dia num estúdio. Eu tenho um estúdio, que chama Gueto Studio, e eu percebo, no que diz respeito a estudos, né, pouco aprofundamento. Por exemplo, isso que você ouviu agora nesse microfone é excesso de SPL, que também é medido por decibel. Então, assim, as pessoas conhecem pouco sobre decibéis, né? Como eu nasci em Natal e cresci em São Paulo. Como é que eu vou estipular 50 decibéis para uma metrópole, né? Todo mundo sabe que, na verdade, me desculpem, eu não quero denegrir a imagem, mas isso é piada. 50 decibéis é piada, em qualquer lugar, né? Eu pergunto para você, por que a Protorque, que é uma fábrica que fabrica acessórios para motocicletas, produz um escapamento, né? Eu também tenho um decibelímetro, né? E, por exemplo, eu já medi, em algumas circunstâncias, quando você acelera, chega a 90 decibéis. Mas, peraí, o Código de Trânsito regulamenta quantos decibéis? Porque eles têm uma licença para produzir algo que infringe a lei. Né? Nós temos aqui hoje, eu posso citar Robson Semog, que é amigo de perto, e vários outros, né? Existem, naturalmente, sons, né? Eu posso te garantir que se eu gritar aqui dentro dessas palmas, acabaram de acender os 50 decibéis, é óbvio, né? Existem instrumentos, principalmente instrumentos percussivos, né? Todo mundo sabe que é um surdo treme-terra, mas para quem está em casa não sabe o que é um surdo treme-terra, quando você vê Ivete Sangalo tocando lá, aquela coisa bonita da Bahia, né? Tac, pum, aquilo é sede, é natural. Aí eu te pergunto, como você vai... Então você vai ter que agora dizer para a empresa que faz um surdo treme-terra, olha, você não pode fazer um surdo que exceda 50 decibéis. Né? Mas é sabido por todos nós que, na verdade, o que gera em nós a emoção é o som. Né? Um cara que conseguia fazer isso, o cinema mudo era fantástico, não tinha som. Mas hoje, né, as frequências, elas mexem com o nosso organismo de fato. Né? Os graves, eles mexem com o nosso corpo, existe um deslocamento, literalmente, em nossas vísceras. Dentro de nós sentimos o grave. Né? Então, quando você vai ouvir uma orquestra, você ouve de sons angelicais, a partir de 30 decibéis, né? Ataques bruscos. Né? O som traduz emoção. Limitaram a sua emoção a 50 decibéis. Obrigado. Gostaria de fazer minhas considerações. Eu vou pedir licença às autoridades da mesa para que eu possa ir até a tribuna, mesmo sem uma substituição aqui na cadeira da presidência. Já tornou-se rotina. Mas, enfim. O principal propósito da nossa audiência é chegarmos a um denominador comum. Ouvindo as autoridades presentes à mesa, e mais uma vez, eu quero parabenizá-los, né, por ter vindo, porque já fiz muita audiência com mesa vazia. Podia estar tocando fogo na cidade, mas os gestores não vinham e nem mandava representante. Então, nós já demos o primeiro passo positivo. É a presença das autoridades que são as principais responsáveis para tentar sanar
a situação. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós ouvimos a classe artística da nossa cidade. Aqui nessa casa, criei a Frente Parlamentar do Esporte, Lazer e Cultura, com o objetivo claro de defender a cultura da nossa cidade, com muita dificuldade também, porque nós temos problemas inúmeros, questões até que não cabem nessa situação. Mas foi colocada aqui na tribuna a questão de pagamento. Recentemente agora, nós tivemos uma manifestação em frente à prefeitura e eu dizia para os nossos músicos que tocaram nas orquestras de carnaval, vocês vão ficar na frente da prefeitura, é trabalho perdido, que a prefeita não vai à prefeitura. Ela não dá expediente na prefeitura. Vocês vão fazer a manifestação o dia inteiro e ela não vai ouvir, porque ela não dá expediente na prefeitura. Não dá, simplesmente. E essas questões, essa falta de responsabilidade por parte da prefeita de Natal, é que ocasiona tudo isso. Porque não puxa para ela a responsabilidade, que é dela, de resolver as questões. A questão que foi colocada com relação ao Largo do Ateneu, que veio o Neguinho da Beija-Flor, que tocou lá a escola, né, a escola de samba, tocou lá Malandros do Samba, enfim, e outros grupos. Vocês já pararam para analisar o porquê? O porquê teve aquele ato ali, no Largo do Ateneu? Exatamente para quebrar a ação do manifesto que estava organizado pelos músicos lá na área de Ponta Negra. Foi a prefeitura olhando para vocês, que são músicos, artistas, e dizendo, quem pode sou eu. Vocês vão fazer lá de besta, porque eu vou mandar repressão, não vai ter, e aqui eu vou fazer e vai ter, porque é o que eu quero. Isso é o que eu chamo de cabo de força, que não pode existir. Isso é o cabo de força. É isso que não pode existir. Nós trouxemos a responsabilidade para esta casa, porque esta casa ela é responsável. Essa casa criou a lei, por exemplo, a lei que diz que os paredões não podem estar circulando. A lei do vereador Heráclito Noé, eu votei a favor, foi criada nesta casa, mas ela não está sendo respeitada. E os paredões continuam atrapalhando, inclusive, a manifestação cultural. Quantas vezes eu não estou em um barzinho, gosto muito da MPB, estou ouvindo o som da MPB, e encosto o paredão, e você não escuta mais nada. E não tem aquela fiscalização. Sei da deficiência, sei que o quadro está totalmente deficitário, nós precisamos de mais fiscais, sim. Natal está crescendo, nós temos hoje cerca de 806 mil habitantes, e está crescendo desordenadamente, porque lá nos nossos loteamentos também tem bares. Não é só Ponta Negra, não, em todo canto tem. E população não é só elitizada que sofre com qualquer consequência, não. A população é a população em qualquer lugar que ela esteja, seja loteamento, bairro, conjunto. Então, nós sabemos que os problemas que acontecem lá em Ponta Negra também acontecem nos loteamentos. Mas por que não vamos para os loteamentos? Claro, os loteamentos são áreas completamente desconhecidas do turismo. E aí vamos trabalhar sim em Ponta Negra, porque vai causar impacto. Esse é o ponto X da questão. Na hora em que a repressão chega no estabelecimento na área de Ponta Negra, que esse estabelecimento vive constantemente lotado e que fecha, o prejuízo para o proprietário é enorme. Aí, na realidade, o músico ele está levando a pancada para que o proprietário seja atingido. Isso é um absurdo. É isso que nós não concordamos. É você, atirei no que vi e matei o que não vi. Isso é fato. Eu vou atirar no músico para que o proprietário sinta. A casa dele não vai funcionar com música ao vivo, ele vai ter prejuízo,
vai começar a causar problemas para ele, porque ele não vai ter a mesma frequência que ele tinha antes com a música ao vivo, e ele vai vir aqui para a CEMURB e vai ter que pagar todas as taxas possíveis e imaginárias. É dessa forma que funciona. Isso sem contar, meu querido representante da CEMURB, com algumas denúncias que recebemos de pretensos candidatos a vereadores que estariam cooptando empresários, procurando pessoalmente para tentar resolver problemas. Que isso também já está sendo investigado. Então, são muitos pontos. Foi citado aqui, Marcos Martins foi preso. O que foi? Ele cometeu o quê? Um homicídio? Matou, roubou? O que foi que ele fez? Depois eu quero saber, Marcos, essa história. Então, na verdade, nós precisamos ter cuidado com isso. E essa casa, na responsabilidade que tem, a gente trouxe o diálogo, mas um diálogo com uma proposta concreta. Nós não podemos aqui sair só com falas. Só falas, não. Vamos sair daqui com algo conclusivo para todos nós. E eu vou lançar uma proposta que já conversei internamente ali na mesa. Eu gostaria de propor ao representante da CETURD. Por que a CETURD? Por que não a CEMURB? A CETURD, porque a CETURD, ela é a grande responsável pelo nosso turismo. Ela é o órgão responsável para que nós estejamos bem lá fora, tanto nacional como internacionalmente. E aí a CETURD cabe, este momento, nos abraçar para tentarmos juntos, todos, resolver, solucionando esse problema. E aí a proposta é que a gente possa sair daqui com uma data definida de uma reunião. Eu gostaria de pedir ao representante da CETURD, aquele auditório, vocês têm um auditório lá, dá para a gente fazer lá, que tem um auditório. Então, nós poderíamos fazer no auditório da CETURD, com a presença da CEMURB, e dessa vez com a presença do Ministério Público, porque não é possível que o Ministério Público deixe-nos desamparados. Não é possível. O Ministério Público é um órgão a nosso favor. Nós também somos cidadãos, também pagamos impostos. E o órgão ministerial ele foi criado para isso, para a defesa do cidadão. Nós somos cidadãos. Então, não é possível que o Ministério Público nos deixe sozinho nessa segunda reunião proposta. Aí eu falo em nome da casa e em nome da Frente Parlamentar do Esporte, Lazer e Cultura, que é quem está puxando esta reunião. Logicamente, a representação da ATPOM, que encabeçou toda essa questão desde o início, né? E aí, chegando até o próprio presidente, né, me parece que quase, né, conheceu o xadrez. Profissional conheceu o xadrez de uma forma que estava ali apenas fazendo uma defesa, enfim. Mas eu acho importante essa segunda reunião, como acho importante que o Ministério Público vá e que possamos chegar para